Estamos retornando à nossa transmissão, Reverendo Carlos Alberto Zolandec, desde Foz do Iguaçu, Paraná, 17 de junho de 2022, falando desde Foz do Iguaçu para esse nosso encontro semanal pelo Pão de Cada Dia. Tiramos aqui alguns momentos para conversarmos um pouco sobre nossas vidas, dialogarmos um pouco sobre os muitos aspectos que envolvem a nossa vida, no afã de que possamos fazer algo, de que possamos aprender, que possamos compartilhar, pelo menos a boa intenção de transmitir algo que possa ser de proveito para os que assistem. Há alguns anos eu já trato vida de pessoas que me buscam, que me procuram. Eu tenho acompanhado a vida de pessoas desde que elas nascem, pelo nascimento, antes ainda, orando já desde que está na barriga, quando nascem, depois levam ao batismo, alguns, por fim acabam casando e alguns até o último suspiro. Esse cuidado todo com a vida envolve muitos aspectos e muitas situações, aonde nós nos posicionamos e vamos, na medida do possível, tentando esclarecer a pessoa um caminho de luz para que ela possa viver sem tropeço, para que ela possa estar cada dia melhor posicionada e desfrutar do que há de melhor. Isso deveria ser uma coisa tão comum, uma coisa tão de praxe, mas não acontece a miúde. Não, porque nós temos uma rotina que não contempla isso. Nós buscamos o que achamos que é importante, buscamos o que nos aperta, aquilo que nos ou favorece ou que nos incomoda muito. E por vezes deixamos de filosofar um pouco a respeito da vida, ou pensar, por que a nossa vida? Qual é o propósito dela? Por que a temos? E como é a melhor forma de vivermos? Por fim, nós vamos dando sempre continuidade a uma tradição. Eu nasci assim, eu me desloquei na minha vida para lá, para cá, e acabei me formando ou não, acabei casando ou não, acabei formando família ou não. Mas nunca pensei verdadeiramente na vida como um propósito específico. Então é natural que em determinado momento dê alguma pane. É natural que alguma coisa saia do eixo. E normalmente as pessoas me buscam quando estas coisas estão em desacordo, em desalinho. Então é um pouco a respeito disso que eu quero falar hoje. Tentando assim ajudá-lo ou convidá-lo a pensar comigo sobre esses aspectos. Vamos imaginar você em uma feira, numa grande feira, como essas grandes feiras que existem no país e internacionais. E você está lá e vê um tronco de árvore deitado no chão, e todo ele esculpido, uma madeira gigantesca que foi tirado de uma árvore gigante, de uma sequoia, sei lá, uma coisa gigantesca. E quando você olha ali no trabalho entalhado naquela árvore, que chama atenção, acaba surgindo, quem sabe, aquela conversa: isso aqui é o trabalho de uma vida. Isso aqui levou uma vida toda para ser feita. Então você se espanta. Você olha e diz: meu Deus, um homem dedicou sua vida nesse trabalho. Mas quando você vê um grande navio ou alguma outra obra da engenharia, seja o que for, bem estruturado, o que é top, o que é a última palavra, o que desafia a ciência, a tecnologia, costuma-se alguém dizer: isso aqui é obra de uma vida, isso aqui é o trabalho de uma vida toda foi entregue aqui. E não precisa ser assim uma coisa tão dessa dimensão. Você vai na casa de um amigo e ele lá comprou sua casa, ele construiu. Como eu tive um amigo que disse: a minha casa saiu do braço de um violão. Eu tocando violão e eu consegui tudo que eu tenho no violão. Isso aqui é desde os meus 9 anos de idade que eu tocava violão. Então foi de uma vida, aquele é o trabalho de uma vida. Quer dizer, o que ele tem, o que ele construiu. Por vezes, localizado numa única obra, aonde ele se dedicou grande parte do tempo, e você há de entender com aquilo que ele diz: eu coloquei meus esforços aqui. Eu coloquei aqui toda a minha atenção, toda a minha dedicação, eu investi um longo período. Cada vez que alguém diz isto é o trabalho de uma vida, ele está dizendo que muito trabalho ali esteve, que uma grande parcela da sua vida esteve empenhada ali, está contida ali. Aquilo é a obra-prima dele, digamos assim. Ele converteu seus esforços, sua atenção, seu carinho, fez renúncias durante o caminho para que aquilo ali pudesse acontecer. Ou aquilo é o resultado, enfim, da sua vida. Muito bem,
Isso parece bonito, isso é real, é bonito em muitos casos, mas tem seu preço. Então esse é o esforço de uma vida, o trabalho de uma vida. Agora vamos imaginar, lá para frente, esse jovem não precisa ser um homem velho, porque o trabalho da vida dele pode ser aquilo que ele constituiu nos últimos anos. Ele pode ter 30, 40 anos e desde que ele começou a trabalhar, seja com 15, com 9, ou com 12 ou com 18, ele dedicou-se tanto que ele pode dizer, até hoje trabalhei para isso. E construiu, e mostra o fruto do seu trabalho, e com orgulho ele diz, aqui está a minha vida, nisso. Mas agora esse jovem, ou esse homem, seja ele mais jovem, ou seja ele já de idade, ele acaba tendo algum problema e vai ao médico. E chegando no médico então, o médico acaba conversando com ele, acaba percebendo pela fisionomia dele, pelos sintomas que ele tem, pelas queixas dele, pela condição, por exames, ou seja o que for, começa a perceber ali uma vida entregue a alguma coisa que, na verdade, depois contra ela. Então, nesse momento, você fica um pouco constrangido quando a pessoa mostra que você poderia estar vivendo melhor, mais. Você poderia ter, nesse momento, estar gozando de mais saúde, de uma melhor condição física, de uma melhor plástica, de uma beleza que se foi num tempo em que você se doou a trabalhar feito louco, ou não necessariamente do trabalho, mas ele pode dizer assim a você, tranquilamente, aqui vejo excessos, aqui vejo a dedicação, posso ver pelo teu corpo, por um diagnóstico teu, em que você abusou muito, em que você faltou medida. Se você tivesse bebido menos, se você tivesse dormido mais, se você tivesse não exagerado na comida, se você não abusasse no trabalho pesado, se você não tivesse perdido tantas noites de sono, se você não tivesse farreado tanto, se você não tivesse exagerado tanto, se seria diferente. Isso tudo é fruto, hoje, essa falência que tem, é fruto de um trabalho de uma vida. Ah, você bagunçou muito, ah, você exagerou muito, ah, você foi muito displicente, ah, você... Então, o que aconteceu contigo? Ali está um retrato, ali tem um mapa teu. Ali ele vê os teus exageros, que é a tua própria condenação agora. Ou então ele diz, faltou algo em você. Faltou em você descanso, faltou em você cuidado consigo mesmo, faltou em você temperança, faltou em você coisas tão básicas que você poderia ter feito. Faltou em você descanso, dormir, cuidar de si, se divertir. Você se maltratou tanto, você fez tanto contra a sua própria saúde, contra o seu próprio bem-estar, que esse é o retrato. Esse é o retrato de uma vida. Esse também é uma obra de uma vida. Só que diferente daquela obra que você lá comercializa, que você vende, ou que você mora nela e que você tira proveito, ela efetivamente está lá para te dar, de alguma forma, ainda algum retorno. Agora o teu corpo ele dá um retorno real e verdadeiro, numa contabilidade, num balancete que ele faz assim, de si mesmo, como quem diz, aproveitou ou não aproveitou. O balanço é esse. Hoje é isso que você tem para se arrumar. Tão jovem, tudo torto, uma coluna toda deslocada, o teu andar já não é mais um andar elegante, você já não tem uma postura jovial, você não tem mais o vigor de uma juventude, já não tem ânimo, não tem prazer e te custou caro. Alguma coisa que você fez ou as tantas que você deixou de fazer. Então é aí que eu entro e é aí que eu quero conversar contigo dentro desse parâmetro, dentro desse panorama, e que ele pode ser mudado, e que ele deve ser mudado. Porque você está no comando, porque você ainda pode fazer muito por você. O que passou nós não podemos mais mexer. Irremediavelmente, alguma coisa vamos no passado tentando, ou aquilo que pode ser mexido sim, mas a grande verdade é que o que passou, as águas passadas já não podem mais serem trabalhadas por você. Então agora você se toca que daqui para frente tem que ser diferente. Mas com que elemento? Eu sempre lutei com a consciência tranquila de que estava fazendo o melhor.
Tudo que eu fiz, eu não fui uma pessoa de total irresponsabilidade. Eu procurei, lutei pela minha família, lutei para ter como todo mundo luta, eu lutei para acontecer, para fazer, eu lutei por segurança, eu lutei por bem-estar das pessoas, sou uma pessoa boa, um homem bom, uma boa mulher, um chefe de família bom. Pois é, mas com todo esse contexto teu, e com toda a situação, é você que vai dormir com as tuas dores. Não adianta agora uma argumentação sem que haja um propósito real de que nós possamos identificar onde está a falha e possamos nos encaminhar. Alguma coisa no decorrer da minha vida, embora toda a minha boa vontade, embora toda a minha índole, embora toda a minha sempre boa ideia de fazer o melhor e nunca querer o mal dos outros e só querer o bem, de querer sempre aquilo que é de melhor, eu errei em algum lugar. Eu me perdi. Quer por medo, quer por angústia, quer por desespero, ou quer por ignorância, ou quer por emoção da juventude, qualquer coisa que tenha sido. Eu ali, chegou uma hora que eu me perdi. Chegou uma hora em que eu... E quem não precisa trabalhar? E quem hoje, no mercado competitivo como está, numa economia tão difícil, mundial, e se agravando ainda mais, cada dia mais, quem hoje não está tão preocupado em ganhar mais ou ter sua estabilidade? Então o fato é que isto sempre houve. Desde o primeiro homem, desde os demais que seguiram, a humanidade sempre enfrentou esse tipo de problema e sempre vai enfrentar, porque isso é inerente ao nosso dia a dia. O fato é que existe uma forma pela qual você pode fazer de maneira correta. E assim como o teu organismo agora reclama. Assim, quando diante do médico você fica envergonhado porque não tomou muita água. Só tomava refrigerante ou café, não tomava água. O rim acabou pifando. De repente você começou a perceber que você trouxe a falência para alguns órgãos teus que, em momentos que poderiam ser ali tratados. Por muito segurar a urina, você causou uma infecção urinária e aquela desenvolveu, você não tratou porque não tinha tempo. Um resfriado maltratado, uma situação que você acabou acumulando em função da falta de tempo, em função da falta de cuidado, falta de recurso, e que você deixou e passou. Mas no meio disso, muitas loucuras você fez. Muitas coisas você praticou também, e que poderiam ter sido feitas e não aconteceram. Então ninguém deseja que você não trabalhe. Ainda assim você teria problema, porque o trabalho é recurso até para a tua saúde, até para você bem comer, para você fazer o melhor. E assim como uma comida, você pode fazer um alimento com 3 ingredientes e a partir desses 3 ingredientes, à venda em casa, você pode incrementá-los muito mais. O fato é que tem pessoas que só têm os 3 ingredientes e fazem uma boa comida com 3 ingredientes porque é tudo que ele tem. Mas outras pessoas, além desses 3, têm uma infinidade de ingredientes em casa e não conseguem fazer mais do que aquele faz com 3 ingredientes. Compreendeu onde está a diferença? Por vezes nós não percebemos que o que está à nossa volta é o suficiente para sermos felizes. E vivemos no básico, vivemos numa condição que nós mesmos impomos, por falta de visão, por falta de condição. Agora imagine aquele homem lá no mar da Galileia, quando Jesus aparece e diz assim para Pedro, convida ele a segui-lo, e diz, eu vou te fazer pescador de homens. Ora, Pedro, com uma indústria pesqueira na mão naquela época, com seus irmãos, com seus amigos, ali trabalhando tudo redondinho. Era um homem de sucesso, digamos, naquele tempo. Trabalhador. E agora Jesus chega para ele, como chegou para outros tantos que estavam trabalhando, e diz assim, agora me segue e eu vou te dar vida. Então, para esses homens naquela época, eles teriam que deixar, para seguir o mestre, para estar com o mestre, eles teriam que deixar o trabalho naturalmente, ou não estar integralmente no trabalho. É isso, aí é que está a chave. Não é deixar o trabalho, é não estar integralmente o tempo todo da tua vida naquilo. Porque muitos estão condicionados a isso. Ele só tem o trabalho e mais nada, ele só tem as obrigações e mais nada. Ele não tem espaço na sua agenda para outras coisas. Então aí é que acontece. Jesus chegou e viu aqueles homens de coração bom. Viu aqueles homens que comuns, como muitos haviam naquela época, não eram só eles. Mas talvez só eles poderiam receber esse convite e aceitar.
E estava um costurando redes, que era João, o outro auxiliava na captura do barco, dos peixes, os outros estavam... Pedro era o principal ali, como também tinha o que cobrava tributo, como depois, mais tarde, um discípulo também médico, e aí por diante. Então Jesus foi e falou com aqueles que trabalhavam. Ele não falou com o que estava à beira embaixo da sombra de uma árvore. Mas ele estava fazendo aquela proposta, por que ele ia colocar mais encargo na vida de uma pessoa? Por que ele dizia, além de você estar trabalhando? E justamente quando ele chegou em Pedro, um dos momentos marcantes, é quando Pedro foi pescar e não deu nada a pesca. Foi um momento de frustração para ele. E Jesus chega e ensina e diz, eu sei como pescar, essa arte que você que você faz, eu levo você onde está o pesqueiro. Entra agora no barco, vamos lá, joga a rede ali quando eu te disser, e virão peixes que você nunca teve igual. Depois, mais tarde, Jesus mostraria também, eu multiplico o peixe. Coloca 5, você vai ver o que vai virar esses peixes aqui. Coloca os pães e você vai fazer, eu faço multiplicar. Então, desta arte de comer, Jesus estava dizendo, dessa necessidade de comer e obter alimento, e obter a dignidade para o seu trabalho, eu sou patrocinador disso. Ele estava tranquilizando o homem, mas estava chamando Pedro a ter uma mentalidade diferente. Pedro e os demais. Ele estava dizendo, pense comigo agora, vem comigo, porque ele disse, aquele que vem comigo, então esse vai ter vida e vida em abundância. O que é vida e vida em abundância? Eu vim para que tenha vida e vida em abundância, porque o pessoal se matava a trabalhar, o pessoal eram escravos, o pessoal vivia naquela ciranda da dor, do sofrimento, da opressão. Era terrível aquela época, como hoje também é terrível para quem não tem emprego, para quem não tem um lugar, para quem não tem uma condição. Sempre foi, como eu já disse. Mas a resposta é a mesma. Então ele diz, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. O que é vida em abundância? Não está te sobrando tempo para você viver. Não está sobrando tempo para você sorrir, para você criar a tua família, ou teus filhos, ou amar a tua esposa, ou passear. Não está vendo. Você está mais preocupado, você está mais envelhecendo. Você está num processo de morte. O processo de morte está mais próximo de você do que o vigor da vida. Então isso fica escancarado quando a pessoa é carrancuda, braba, de mal consigo mesmo, triste, enfadonha. Então ela não consegue mais caminhar. Então Jesus veio naquele momento com aquela perspectiva e ele ofereceu, eu tenho para vocês vida e vida em abundância. E mais tarde ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, então venha por mim, venha no modelo que eu tenho, não no modelo do mundo. O modelo do mundo é esse que vocês estão fazendo. Trabalha, estuda desde cedo. Antigamente nós ainda brincávamos, na minha idade. Hoje criança tem uma brincadeira muito suspeita, porque a brincadeira de criança hoje ela é uma brincadeira tão estranha, tão sem muita brincadeira. A criança já começa a brincar no meio de creche, já começa a brincar no meio de aprendizado. Então, não vai sobrar tempo. Essa vida em abundância que Jesus fala, ela vai ser absorvida pelos problemas, pelas muitas dificuldades, pela concorrência, pela ambição, pelas coisas que o mundo está provocando. Então hoje pessoas não têm essa vida em abundância. Elas podem ter 60 anos, 50 anos, 70, 80. Ela pode ser jovem ou não, ela não tem tempo para viver. Ela não tem mais condição de encontrar a felicidade e o tempo. Ela não tem a coragem mais de aventar a possibilidade de ter um outro tipo de vida. E naqueles dias chegou então a Pedro, aqueles discípulos, chegou aquela conversa de Jesus, aquela coisa que ele disse assim, escuta meu filho, eu tenho uma nova proposta para você, eu tenho uma proposta de você ser feliz, de você ter vida e vida em abundância. Claro que eles não entenderam o que era isso. Lógico que eles não compreenderam, mas eles seguiram. É lógico que Pedro era um pescador, era um homem grosseiro, a exemplo. Então era uma pessoa que não tinha ele não tinha uma inteligência exacerbada, ele não era um homem fino. Ele era um pescador, gente, como qualquer pescador, homem simples, dali, de um lugar simples. Então ele teve dificuldade, tanto que Pedro foi tanto chamado a atenção por Jesus, porque era um homem muito bronco. Para ele era tudo na porrada, para ele tudo se resolvia no grito, na porrada, ele ia em cima mesmo, ele chegava junto. Era um homem que tinha que ser lapidado, mas que havia uma coisa dentro dele. Ele olhou, ele sentiu que aquele convite era verdadeiro e ele viu alguma coisa. E este ver é uma coisa importantíssima de você enxergar hoje, de você pedir a Deus que entregue isso a você. Você precisa ver hoje a proposta. A proposta ainda é real. Você pode ser feliz. Ainda existe vida e vida em abundância. Existe ainda tempo.
Mas você tem que sair daquela esfera, você tem que sair daquela mentalidade que está corrompida, aquela mentalidade que é o medo, aquela mentalidade que vive sob notícias, vive atrelado à política local, vive atrelado à economia, sempre tem um fantasma que vem amedrontá-lo. Quando não, o risco de eu não ter emprego, o risco de um achatamento do meu salário, o risco de eu ser um desempregado, o risco de o país entrar em guerra, o risco de uma recessão, tudo. Então você vê que é tudo muito competitivo e essas pessoas que estão agora aceitando esse modelo unicamente humano, como Pedro estava, como os demais apóstolos estavam numa pressão e numa opressão terrível. Estavam vivendo uma vida sem ser uma vida de abundância. Estavam vivendo para comer. Estavam vivendo, lutando dificilmente, de uma forma difícil, de uma forma dura, num período duro, assim como hoje você luta, eu luto. E se nós não tomarmos uma atitude, vamos virar escravos de um processo que só chama escravos para fazer parte dele. Essa escravidão hoje é tão comum que as doenças são idênticas. O caminho, o modus operandi é igual, praticamente os tratamentos já são tratamentos recorrentes e já são em cima de uma conduta tão comum do ser humano. O ser humano de hoje é tão claro, ele é tão visível, ele é tão deduzível, ele é tão fácil de compreender, tão previsível, que hoje torna fácil até para muitos profissionais até diagnosticar e fazer, porque é exatamente aquilo que está ocorrendo. Os caminhos que nós corremos, eles vão criar feridas. Aquele que está no pedregulho vai oferecer um tipo de ferimento no seu pé. O outro que está no meio de espinhos, o outro que está em caco de vidro, e aí por diante. O que pisa e está num caminho de brasa, ele vai apresentar. E a pessoa que for tratá-lo vai ver. E vai identificar pela ferida nos pés ou nas pernas, ou onde quer que seja, vai encontrar ali, então, os caminhos por onde ele andou. Aquela obra da sua vida. E como é que nós, então, agora que vimos na exposição a obra da vida da pessoa, como é que nós tratamos agora a nossa vida? Qual é o trabalho que nós devemos desempenhar para a nossa vida? O trabalho da tua vida, ele vem com você, desde que você nasce. A exemplo que nós bagunçamos, foi isso que aconteceu. Agora nós organizamos. Quando o Senhor Jesus fala em nascer de novo, ele fala para o sábio, nascer de novo, e ele se espanta, ele diz assim, é como exatamente você agora entender que você tem que recomeçar. Não acredite que esta história tua para frente, ela vai mudar só porque você deseja. Não, ela vai mudar quando você deixar de viver dessa mesma forma. Quando você optar então agora a ouvir alguém que tem um propósito diferente para você. Senão você não vai compreender. O mestre que trouxe a você, aquele que guiou tua cabeça, teu coração, aquele que fez com que você escolhesse uma profissão, o momento certo de casar ou não, de separar ou não, de ter filho ou não, de escolher este emprego ou não, de suportar esta condição ou não, de lutar pessoalmente, intimamente contra cada situação. Tem gente que fica nervoso, outros se dopam, outros buscam médico, outros se escondem. Enfim, cada qual tem uma maneira peculiar de se esconder ou de se agarrar. Isso tudo foi porque houve uma linha mestra de pensamento que você adquiriu e você tomou como qualquer um. Aquele que nasce num país, ele vem com os costumes daquele país. Então isso não é uma crítica, isso é um fato. Até pela nossa pele nós somos identificados de que região mais nós temos a ver. Quem dirá nossos hábitos então? Então isso tudo, meus queridos irmãos, não é coisa que nós temos que ficar filosofando. Basta sim só ter a ideia de que há uma vida com uma vida em abundância. Há um convite, há uma proposta. E há uma forma de você mudar isso. Eu digo a vocês que o período de mais sofrimento da minha vida foi o período que eu tinha mais vigor. Foram os períodos em que eu era jovem, bonito, em que eu era mais esforçado, que eu tinha força, vigor e uma série de coisas. Mas eu não tinha felicidade. Eu digo a vocês, honestamente falando, eu tive muitas experiências da minha vida, muita dor. A minha juventude e o meu vigor foram marcados por sofrimento, por dor, por cicatrizes, e que hoje eu os venci. E que hoje, já depois de uma idade adulta, madura, foi que eu encontrei
porque eu encontrei algo que me mudou, algo que me proporcionou isso que eu não imaginava pudesse acontecer. Esta vida em abundância, este caminho, ele existe. Mas ele não te será mostrado, você não irá senti-lo, se você não abrir o teu coração a isso. Se você não tiver a intenção de fazer isso. Se você não buscar agora dilatar a tua mente, o teu pensamento, para que o restante... É como se você tivesse uma obstrução agora na tua garganta, nas vias respiratórias, ou em alguma veia, que precisa ser dilatada aquela veia ou aquela via para que você possa receber ar, o sangue possa passar, e você possa ter vida, o coração possa funcionar, o cérebro e tudo mais. Muitos vivem sufocados. E são sufocados porque nós nascemos para viver, queridos irmãos. Dizer, claro que vamos morrer, nascemos para morrer, certo? Dizer sim, mas o fato é que nesse período nós temos que viver. Então, quando o Senhor diz que assim, desde há um nascimento e há uma morte, nesse ínterim deve haver vida. E esta vida deve ser intensa. E esta vida deve ser a vida que gera vida. Você já imaginou você ter com 30, 40, 50, 60, 70 anos, e tudo que você conseguir, além dessa obra da tua vida, seja uma casa, seja um grande feito na ciência, ou seja na arte, na poesia, ou na sociedade e tal, mas esses 30, 40, 50, 60 anos de dedicação. Você tão somente viveu, sofreu, lutou, apanhou. E a tua história se resume em sofrimento, a tua história se resume praticamente só em desgosto. Ou você pouco conheceu, ou você só viu por filme, ou se alegrou com a felicidade dos outros, ou acreditou que existe felicidade por assistir um filme ou por alguém contar, mas você mesmo nunca sentiu. Não acha estranho isso? Não acha isso uma coisa horrorosa? Uma vida toda e você não poder dizer que você desfrutou, que você conheceu. Você não pode falar por si. Alguém vem e faz uma viagem maravilhosa e diz, nossa, eu tive momentos maravilhosos, mas eu vi coisas que você você se alegra, é verdade, estou feliz por você. Vou viajar, ou vou fazer alguma coisa, ou vou casar, ou a minha vida é feliz. E você concorda e você acha aquilo lindo, mas você no fundo não sabe o que é isso. Então nós temos aqui o trabalhar da nossa vida. Mais uma vez voltando agora, no princípio. Veja como é. Cada vez que você exagerou em alguma coisa, o teu organismo sofreu por isso. Cada vez que você trabalhou muito o teu organismo, algumas pessoas têm problema vascular seríssimo, outros têm problema na estrutura óssea, lombar e por aí adiante. Cada vez que você bebeu muito, cada vez que qualquer excesso que você cometeu, que não tenha sido natural, que não tenha sido dentro de uma medida, você acabou afetando a parte do teu corpo. Então, o teu corpo é um exemplo e é um retrato teu em relação à vida. Se você exagera agora, e a tua vida que é a alegria que tem que ser, dormir, trabalhar, se divertir, viver, se você torna isso só trabalho, está errado. Se você torna isso só diversão, está errado. Se você torna isso só preocupação, está errado. Se você não tem preocupação alguma, você está errado. Então o ser humano tem uma medida. O difícil é que nós compreendamos que ele tem o seu ponto de ideal. Aonde eu trabalho, mas eu me divirto. Aonde eu trabalho, mas eu também descanso. Aonde eu sofro, mas eu também sou feliz, eu também me divirto. Onde eu tenho a capacidade não só de desenvolver meu intelecto para trabalhar e para lutar, mas também para me divertir. Existem nações que não sabem isso. Existem nações que estão sendo patrocinadas, estão sendo trabalhadas, a mente deles só para o trabalho, trabalho, trabalho. E eles não sabem se divertir, não sabem tirar férias, não sabem relaxar. E não sabem se safar às vezes de situações muito simples. Porque uma vez que você bagunça o teu organismo, tua cabeça, tua mente, o universo que Deus criou para você, tudo aquilo que Deus criou para você, é como uma pessoa com dor de dente que não tem vontade de comer. É como uma pessoa com afta na boca, ela não tem vontade de experimentar comida. Então tem frutas, comidas deliciosas, que algumas pessoas nunca vão comer.
Que algumas pessoas nunca terão interesse, outros não poderão. Mas elas existem, elas estão aí. Existem coisas boas. Existe um manancial de coisas boas que vem de Deus, tudo que vem de Deus. Deus nos criou e criou o universo e a humanidade com tudo para o teu contentamento, para o teu bem-estar, para o teu bem. É como você que prepara um quarto para o teu filho que vai chegar. Você procura fazer o melhor, você procura dar o conforto para ele. Qual é o pai que vai agora negligenciar e vai dizer, meu filho vai dormir igual o cachorro dorme porque ele tem que viver assim? Não é. Então você acha que Deus descuidou de nós? Então quando você está triste, saia e perceba que tem gente feliz. E não é só porque tem dinheiro. E não é só porque está dentro de um carro. Existem pessoas que já conheceram a felicidade, porque já aceitaram essa proposta de voltar a ser assim. Então esse trabalhar nossa vida é trabalhar ela com a felicidade, que quando chegar no momento de eu dar conta, quer para minha família, quer para meus netos, quer para minha história, e para mim mesmo e para Deus, eu vou dizer minha vida valeu a pena. Tenho uma vida de felicidade, eu construí, eu tenho coragem, eu tenho vigor. Hoje eu tenho mais coragem para viver do que eu tinha na minha juventude. E quantos jovens já não tiveram a vontade de suicídio? E quantos jovens não estão hoje na depressão? E quantos que conhecendo o caminho, conhecendo esta verdade que eu estou agora aludindo a vocês, agora tem vontade de viver? Você está diante de uma pessoa assim. Eu tenho vontade de viver. Sou feliz hoje. Tenho ânimo, tenho boa vontade, tenho um prazer de viver, eu tenho uma satisfação tremenda. Ninguém me vê deprimido, ninguém me vê triste, ninguém... Por quê? Porque não existe mais isso. Descobri esta vida com abundância, ela existe. Agora, pasme, isso mudou o meu status social? Mudou depois que eu conheci isso. Sim, minha vida é melhor. É que eu vivo num conforto. Quem me vê vive no meu dia a dia pode até imaginar que eu tenha muito. Pode até imaginar que eu sou uma pessoa abastada. Não sou, eu sou uma pessoa simples, uma pessoa humilde. Mas aquilo que eu tenho se transformou. E a minha casa se transformou. Porque algo transformou-se dentro de mim pelo ponto de que agora as demais coisas então se validaram da minha vida. Compreenderam que não foi a mudança financeira e material que veio transformar a minha vida? Aliás, ela quase não aconteceu. Na verdade, a minha transformação interior, o que eu encontrei, o tesouro em mim, a minha riqueza, o que eu significo, o que eu represento como você. Isso tem me alavancado a ter uma vida boa. E muitos me olham e pensam, e quando venham entrar no meu carro, que não é carro de ano, e venham aonde eu moro, o que eu faço, ficam boquiabertos, porque como é que ele pode viver? Vive como se fosse uma pessoa muito feliz. E sou. Então eu quero que você pense nisso na tua vida. Eu não pense que a tua vida está atrelada unicamente ao fato de você ter tuas dívidas pagas. Porque às vezes a tua desorganização, ou a tua falta de administração, o que está fazendo você se perder nas finanças é justamente a falta de sono. É a falta de alegria. É a falta de poder respirar, de pensar. Você sendo tratado como na prensa, na opressão. Você sendo pressionado por essa mecânica do mundo. Você sempre vai estar em dívida. E certamente uma hora você falha. E tem gente que falha nas finanças e às vezes essa falha leva anos para consertar. E tem gente que vai falhar em coisas até mais graves, como a própria saúde. Então a pressão que se dá pelo mecanismo do mundo, infalivelmente ele aguarda e terá um momento que a pessoa vai cair, porque o mundo produz isso. Não é o mundo que levanta. Não é o mundo que levanta. Deus dispôs as coisas, mas o principal está em nós. O principal não está na ecologia, o principal não está na climatologia, o principal não está na geografia ou no movimento dos astros. O principal da vida somos nós. É Deus em nós e nós conhecermos. Então é assim, o resto nos serve. E o resto nos compõe o nosso cenário. Não veio para agredir. Pode acontecer, então, eventos na natureza. E acontece. Mas a rigor o homem, desde que foi criado, tem vivido aqui como seu lar. Não é interesse de Deus nos exterminar, nem nos maltratar.
Muito mais o homem tem interesse em maltratar o seu próximo do que Deus. Deus criou tudo com disposição para nós. Tudo. E uma coisa que eu não me esqueço, por exemplo, eu sou de Curitiba e vivi muitos anos em Curitiba e gosto muito de fruta. E Curitiba manga foi sempre um artigo muito caro. E quando antes de chegar a Foz do Iguaçu, eu morei um tempo em Medianeira, foi minha primeira parada ali. Fiquei um período ali. E eu ficava maravilhado, porque aqui ninguém passa fome. Medianeira tinha muito mangueiral. Então, tinha muita manga, pé de manga. Então as mangas caíam na rua, tinha que juntar porque senão apodreciam. Mangas maravilhosas, de várias qualidades. Meu Deus, você está disposto aqui, isso é uma fortuna em Curitiba. Isso é um luxo. Então você vê que são equívocos nossos. Você tem tudo para viver bem. Só que você tem que entender isso, você tem que compreender, você tem que enxergar. Você tem que sair do marasmo que colocaram você. Você tem que mudar a tua visão, como Pedro. Vem, agora te farei pescador de homens. O que significa ser pescador de homens? Falando filosoficamente assim. Em mistério, um homem bruto, um homem de mãos calejadas, feridas, queimado pelo sol, que entendisse, homem de filosofia, fosse a Paulo já um homem instruído depois, sim, Paulo entenderia com tranquilidade, talvez na primeira vista, talvez o outro que tinha mais instrução, mas Pedro, João, homens simples, não entendiam nada, foram por uma fé, espreitaram o caminho, ali foram e seguiram. O mestre continua conosco. Ele vem no teu trabalho quantas vezes dizendo, você não está dando nada aí, né? Você não pescou nada hoje, não. Vem comigo, mas você não vai. Pedro foi. Pedro se humilhou para ir com Jesus pescar daí, mas a gente não vai. A gente reclama da situação miserável, mas não sai dela. A gente reclama que está ruim, mas fazemos o mesmo caminho todo dia. Você reclama a falta de dinheiro, ou reclama as dívidas, ou reclama a condição do dia a dia, mas a tua rotina tem sido a mesma durante anos. Então esse caminho que tem que ser mudado. Primeiro que alguém te visita, quer dizer, ele não é do meio, ou não é daquele meio que você vive. Jesus não pertence ao mundo aqui, então ele não é desse meio, mas ele vem e passa e te convida, ou por inspiração, ou por alguém, ou por uma igreja, ele vem e faz o convite a você. Agora você entende, eu sigo, é uma perspectiva minha, isso é uma ideia. Eu vou ver, vou avaliar o que é. Não vejo mal nisso, não estou vendo nisso opressão nem nada. E daqui a pouco, então, o teu coração, o teu espírito, a tua alma começa a ter vida. Porque me conte, grande parte da tua criatividade fica na preocupação do dia a dia. Uma pessoa com a cabeça cheia de dívida, ela tem alguma criatividade boa? Ela tem alguma ideia boa? Ela tem um sorriso? Ela tem um bom ânimo? Ela tem um bom humor? Não vai ter. Muitas coisas ela deixa de ter. Às vezes perde a beleza. Jovens se casaram, eram lindos, agora estão acabados, feios, horríveis. Até a beleza eles perderam. Como poderia perder a beleza? Tempo de escola era tão lindo. Perderam a beleza, que foi uma coisa assim. Perder a beleza. Puxa vida, você olha e diz, o que aconteceu? O que aconteceu que essa pessoa destrambelhou tanto? Descaracterizou-se tanto? Então é isto. Quando nós negligenciamos a nós mesmos, quando nós não entendemos que a essência da nossa vida, nós não nascemos desse tipo de coisa. Nós somos seres espirituais. Nós viemos de um lado espiritual. E esse lado nos acompanha. E esse lado deve ser ouvido. Quando esse lado é esquecido, nós ouvimos o mundo. A ciência, a lógica, e ela tem limitação. A ciência também é abençoada por Deus. A lógica também, a razão também são coisas importantes, mas elas não são tudo. Então nós nunca conflitamos com a ciência, conflitamos com a tecnologia, com os avanços. Apenas identificamos que eles são elementos e têm suas limitações, mas a essência da vida, os mistérios do mundo, da vida e o próprio trabalhar a tua vida e o próprio propósito de você viver está justamente no fato de você ser um ser espiritual, que passa por uma experiência humana. Nós tratamos errado, nós tratamos nossa vida como se fôssemos humanos e temos experiências espirituais. É ao contrário, nós somos espirituais e temos experiência humana. Tanto que o teu espírito continua.
e a tua vida acaba. O teu corpo fica, o teu espírito continua. Então aí você tem que ver já como a nossa atenção está mal distribuída. Parte do nosso erro está justamente aí. Damos só atenção para o nosso lado físico, o nosso lado humano, como se ele fosse tudo. Ele não é tudo. Aliás, ele é um termômetro, ele é um sinalizador de que a tua vida espiritual está mal e pode acabar terrivelmente. Quando o teu espírito está sufocado, você tem ansiedade, você desenvolve síndromes, psicossomatismo, você tem toda uma ebulição de coisas no teu corpo, na tua vida. Coisas ruins acontecem, coisas ruins se projetam, coisas tapafúrdias vão acontecendo de uma proporção assim extraordinária. Isso não é para o teu mal, isso é antes um alerta, alguma coisa não está bem, meu querido. Tem alguma parte tua que precisa de força, de alimento, precisa enxergar, precisa ver, né? Então essa direção é que nós temos que tomar. E quando nós olhamos tão somente, só tivemos um embasamento, e esse embasamento é meramente esse embasamento da vida ali, que ensina que todo mundo tem que trabalhar, montar família, viver, morrer e pronto. Pronto, acabou a tua vida. Não existe mais aquilo que você quer, que é a surpresa, que é ser surpreendido, que é ser alegrado. Não, porque já está tudo claro para você. Minha vida é sofrimento, ou a minha vida é luta até o final. E quantos estão agora se desesperados lutando por uma aposentadoria? E quantos agora estão desesperados com medo do seu fim? Ou com medo de não suportar a carga? É isso que nós vivemos. Foi este o presente que Deus nos deu. De nós ficarmos pensando e maltratando-nos por coisas sem saída. Que Deus cruel esse, que Deus malvado esse, que agora está brincando conosco. Está brincando como se você fosse um joguete na mão dele. Então comece a pensar nisso, meu querido. E comece a ver o que fez aquele homem bronco, Pedro e seus companheiros. Vou dizer os dali, os simples com ele, que eram os que estavam com ele naquela atividade de pesca. O que fez aquele homem bronco encontrar essa ciência da vida, do conhecimento de Deus? Se o pescador, que era o elemento talvez mais básico e mais comum, assim conseguiu, por que você não vai conseguir? Por que você não conseguiria? Porque quando se trata do mundo, então existe uma concorrência, uma luta, existe uma coisa sem fim, que é escravizador. Estudo, 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 estudo. A palavra do Senhor já disse que o muito estudar é enfado para a alma. Isso é doença. Enfado para a alma é tristeza, é doença, é ruim, é coisa ruim. E o mundo diz, se capacite, se prepare, se planeje. Você pensa estar se planejando quando trabalha em dobro, quando está ali olhando para a dívida e não olhando para aquilo que te aguarda. Então você condiciona a tua mente, você cria um caminho difícil de sair, você cria uma arapuca pelo qual chega um ponto, e eu quero dizer algo que eu quero que você saiba claramente. Eu tenho plena convicção de que muita gente não tem esperança mais. Eu tenho plena convicção de que muita gente olhando por essa ótica, ninguém fica com esperança. Ninguém acredita que pode mudar. Ninguém acredita que dirá em milagre. Ninguém acredita. Como que eu vou acreditar, chegando minhas dívidas na porta, chegando os conselhos que eu tenho de família, tem gente que, tanto queria um filho, quando nasce filho, ele se apavora. Agora um filho, o que eu faço? Agora não posso perder o emprego, agora não posso fazer isso agora. Então ele já está se projetando dentro daquele marasmo de sofrimento eterno. Aquele marasmo. Minha vida aqui vai ser um exercício de dor e sofrimento para que eu saia com uma imagem errada do meu pai. Mas é o meu pai que eu vou encontrar depois. E o meu pai vai perguntar, filho, por que se machucou tanto? Ah, pai, que a vida era difícil, mas foi o que eu te propus, meu filho. Mas eu nasci em família pobre, pai. Mas eu nasci em lugar miserável. Eu nasci no meio da prostituição. Eu nasci no meio... Sim, meu filho, mas ninguém nunca disse para você. Ninguém. Você já ouviu falar alguma vez em Jesus ou na palavra, alguma coisa? Nunca ninguém te falou nada. Será que passou batido isso tudo em você? Nunca você teve um sentimento de que eu poderia te ajudar,
Nunca tive uma ideia de que você, de fato, tem um pai além daquele teu pai que te abandonou, ou você nem conheceu, ou que foi o carrasco, o malvado da tua vida. Aliás, esse é um outro ponto que as pessoas não entendem ainda. Algumas pessoas reclamam de não ter tido pai. Outros reclamam de que os pais foram terríveis. É assim. Quantos tiveram pais perfeitos? Mas perfeito ao ponto de que também quando morreu não deixou aquela pessoa aleijada, no sentido de não saber o que fazer e perdida. Porque às vezes a pessoa tem um pai tão bom que quando ele morre junto. Então foi bom isso. Compreenderam onde está a mecânica da coisa? Compreenderam que quando nós olharmos com as vistas humanas, nós não vamos entender e não vamos suprir o nosso lado espiritual? E aonde que está? Da onde brotam as boas ideias, o sentimento, até dos grandes cientistas? Da onde vem a inspiração? Da onde vem aquela inspiração para um grande concerto, uma música, ou uma obra, ou mesmo a resolução de um problema? Da onde vem? Que inspiração é essa? Da onde que aquilo brota? É só da inteligência? Não. Tanto que quando aparece a resposta diz, nossa! A pessoa até se surpreende, mas não sabia como fazer, daqui a pouco eu fiz. Então há coisas que nós temos que aprender. Nós temos que sair desta linha que está só escravizando. É como você entrar num cassino. Um cassino viciado, terrível, que todos são, né? A roleta sempre vai ganhar, o cassino sempre vai ganhar. Você joga, você acha que teve vantagem, você se motiva, você se acha meio rei, se acha meio dono, sei lá, porque eu nunca joguei, mas eu vejo isso pelos que fazem. E daqui a pouco, então, a banca nunca vai quebrar, a banca te quebra, a banca só quebra em filme. Só que eles querem alegrar, querem fazer aquela coisa toda, né? Mas sempre quem sai quebrado é o jogador. Porque o pai do jogo é o malvado. É aquele que... Quem é o pai do jogo? Quem é que está fazendo o jogo político? Quem é que está fazendo o jogo das nações? É malvado. Se pergunta, se tem uma pessoa boa, faz isso? Não. Por que esse jogo é tão pecaminoso, tão difícil, tão... Por quê? Por que não atender o necessitado? Por que não ajudar? Por que não favorecer? Por que não liberar? Por que não produzir? Por que não? Não pode. Porque a mente é uma mente doentia. Porque o dono do jogo é ruim. Porque ele não é do bem. Porque ele veio contra a vida. Então quando Jesus vem e nos tira, nos dá um caminho de filho, eu sou o caminho. Ele está dizendo que não acredite nisso. Se você for ali, você vai ser um escravo sempre. Se você for ali neste que está dando as regras, neste que é o jogador, que é o príncipe desse tempo, você nunca vai ganhar, meu querido. Nunca vai ganhar. Até pessoas que formaram fortunas tremendas, impérios, são as que têm as maiores desgraças. Vai ver a história petrolífera, exploração de petróleo nos Estados Unidos e as grandes riquezas, a corrida do ouro e tudo mais. Marcado por sangue, por maldição, por tragédias. Sim, você vai lá hoje, tem mansões abandonadas, marcadas, viraram filmes até em muitos casos, de famílias destroçadas, assassinadas terrivelmente, terminaram de forma terrível tudo. Tudo é marcado, aí você diz, não, tirou dali um sustento, fez uma riqueza, as riquezas estão marcadas de... Não é essa riqueza que você quer. Você diz assim, eu quero ter o dinheiro, mas quero ter paz. Eu quero ter um dinheiro, mas não quero ter um canceroso dentro de casa, paciente terminal, que não vai adiantar nada, não vai aproveitar. Preferia estar sem dinheiro, mas está todo mundo com saúde. Você quer sim o prazer da vida, a satisfação, mas quer alegria. Você quer sim montar uma família e poder sustentá-la. Você quer sim o básico, você quer sim tudo que é direito, tudo que é correto, mas isso não se consegue no jogo da vida. O Senhor não é um jogo. E quando você faz disso um jogo, as tuas apostas sempre no final serão consumidas pela casa. Essa casa que precisa, que vive da tua tristeza, que vive da tua submissão, que vive da tua dor. Quem quer te ver feliz? Verdadeiramente. Às vezes numa família é triste dizer. Nem os parentes se alegram com a tua alegria. Se você disser que vai fazer alguma coisa, ou que você trocou um carro, ou que você vai casar, quanta gente se entristece às vezes. Às vezes nem na família, às vezes nem pai, nem mãe, nem irmão, nem filho. A verdade é isso. O único que quer a tua felicidade, quem é? Então existe quem queira a tua felicidade. Existe quem te ame sem te invejar. Existe, aliás, quem te deu tudo. Existe aquele que criou tudo, ó.
que fez o inimigo? Você não quer acreditar. Deus criou tudo, tudo maravilhoso. Porque o prédio foi o homem que criou, mas pela inteligência que Deus deu. Mas as frutas, as coisas nativas do universo, tudo Deus que criou, tudo. O homem só desfrutou. Ele quer o teu bem. Nós estamos descobrindo cada dia mais as belezas, maravilhas de Deus. Tudo, tudo. Isso não é patrocínio da cabeça humana. E o homem, você está industrializando alguma coisa, até fazendo um remédio. Até o próprio laboratório que faz o remédio para você. Ele tem o interesse de enriquecer e não de te curar. Porque muitas fórmulas são presas. Muita coisa não é liberada. Porque eles não estão interessados na tua saúde nem na tua felicidade. Eles estão interessados no império que se criou. É na ambição de poucos que coordenam, esses malvados. Então você não pode acreditar nisso. Isso é um jogo de quem pode mais. Isso é o jogo de uma sociedade que existe desde os tempos em que o homem se afastou de Deus. Quando o homem se afasta de Deus, seu coração fica duro, empedernido. Ele dá nó em pingo d'água, ele troca o amor de irmão, ele golpeia um, ele rouba o outro, ele destrói o outro, ele mata o outro. Voltemos lá na corrida do ouro, voltemos lá na exploração de petróleo, os maiores milionários do mundo, cercados de tragédias e de coisas e condenações. Então não é assim. Esse mundo é falido desde que ele existe. Porque Deus não fez ele para que nós fiquemos aqui o tempo todo. Você quer uma prova maior de insensatez? Se nós ficamos aqui 50, 60, 70, 100 ou 120 anos no máximo, digamos, em média, é porque aqui não é o nosso lugar. Aqui é uma passagem. Você não tem que investir tudo aqui no que perece. Teu investimento não deve ser unicamente na tua carne, porque você tem uma visão curta para isso. Você tem que ver aquilo que vai te acompanhar, aquilo que vai além, que é o teu espírito. Ele vai embora, ele vai seguir. E nos dias em que estiver prestes a acontecer, ele vai mexer contigo. São pessoas angustiadas, são pessoas que depois pensam, e agora o que vai ser? Eu nunca plantei, eu nunca imaginei, eu nunca preparei o meu descanso. Preparei minha faculdade, preparei minha aposentadoria, preparei a herança da minha casa, mas eu esqueci de preparar o principal, a viagem da minha alma, o descanso da minha alma. E ele é real, porque o meu corpo está falindo, mas ela ainda está viva. Pensa. Quer dizer, o teu corpo falha. Muitos tinham o corpo podre, já não tem mais órgãos, mas ainda há vida. Então é sinal que alguma coisa, não deixa para descobrir isso tarde. Só que este espírito que você tem, essa vida espiritual, ela é a essência da felicidade. Porque não é o corpo que encontra, é o espírito que encontra. Quando o teu espírito encontra o mestre, o dono, o criador, você encontrou tudo. Por que você perde a noite de sono? Porque você não tem recurso, ou condição, ou saída, ou solução. Você não está diante da solução. Quando você está diante da solução, relaxa. Relaxa. Ó Jesus na tempestade, homens de pouca fé. Jesus estava presente, então dormia. E o barquinho estava lá no meio das ondas impetuosas. Até que acordaram Jesus no cielo. Por que vocês estão assim? Vocês estão com o Criador? Vocês estão com o Mestre? Então, quando você está com Jesus, está com Deus, teu sono vem. O teu corpo respira. O teu espírito, ele instrui você. Ele devolve alegria para você. Ele devolve a criatividade. Ele devolve a inspiração. Ele devolve o bom ânimo. Ele devolve o amor. Ele não que devolva, ele renasce. Ele faz com que você o sinta. Que estava sufocado antes, o quê? Pelo corpo, pela dor do corpo. Desculpa, amor, mas hoje não posso nem te fazer um carinho, porque eu tô morto de cansado. Não é assim? Não é desse jeito? Estou esgotado. Por mais que você preparou o aniversário do teu filho, você está acabado, cansado. Você trabalhou, você não tem ânimo, nem para festar. Quantos que marcavam um casamento, marcam um casamento e se atrapalham tanto, brigam tanto, lutam tanto no dia do casamento para organizar tudo, que chegou na hora do casamento estão com uma cara de cansado, de traspassado, tão triste, tão infeliz, tão cansado, não vão aproveitar nada.
Então não é o corpo. Nós estamos indo em direção ao corpo, só o corpo, só o corpo. E não é o corpo que nos dá esse ânimo, essa inspiração, este além. Isto vem do Espírito. E o Espírito que não encontra o seu pai, ele é órfão. Então você fica perdido. O que eu vou fazer? Não tenho ninguém por mim. Eu não tenho quem cuide de mim. Eu não tenho quem me trate. Eu tenho medo porque eu não tenho instrução. Eu tenho medo porque você está sem pai. Quem vai me defender? Quem vai me guardar? Quem vai pôr comida para mim? E quando eu ficar velho, quem é que vai cuidar de mim? Então você não encontrou o dono, o autor, o pai. Você está perdido. É natural que tem gente com vontade de morrer, gente sentindo-se vazio, se jogando de ponte, acabando com a sua vida, porque já não sente mais, porque só sente a dor da carne, só sente a opressão ali, uma alma abatida. Estão ali sufocados, não dormem, vivem no medo. Tem medo de ir no médico com medo de descobrir uma doença terrível, tem medo de viver e medo de morrer. Então são pessoas que não... Como é que vai viver? Vivem sufocadas, atabalhadas ali. Não tem como, sufocadas, completas asfixiadas, numa tortura sem fim. É o Espírito que tem que encontrar. Quando se encontra, então. E que foi o que fizeram os apóstolos. Quando você dá lado para o teu Espírito, então ele te renova as tuas forças. Aí é ele que dá o sentido. Aí é quando você sente aquela força extra, é quando você sente aquela coragem, é quando você sente a inspiração, é quando você se valoriza, sabe quem você é, não se sente mais perdido. Um pai, você tem o pai que te acolhe, que te abençoa, que te cuida, que te leva para a vitória. E te leva para o caminho principal, leva para a sua casa. Não é como muitos que vão morrer e pensam que vão ficar no meio do mato, no meio de uma terra, comida por verme unicamente, queimada pelo fogo, esquecida na água, comida pelo peixe, sei lá o que. Não é esse o nosso fim. Esse é o fim de quem não conhece o seu interior, o propósito da sua vida. Trabalhe sua vida, tá bom, meu querido? Saiba trabalhar a sua vida com equilíbrio, buscando pôr o teu espírito com aquele que dá vida e não com o mundo. Se você está sofrendo, angustiado, se você só sofre, se você não tem muita esperança ou não consegue viver essa felicidade ou crer nela, ou ter esperança, é porque o teu espírito está aprisionado, está pedindo passagem. Não espere chegar no médico e ele dizer: se você tivesse feito isso, não tinha acontecido aquilo. Você assassinou teu fígado, teus órgãos vitais, teu rim vai parar, vai acontecer isso. Aí ele te dá o quê? Um cenário, um modus operandi da sequência de uma doença terminal em que você não pode fazer outra coisa senão morrer calado, sofrendo, gemendo e gastando tudo que você tem. Esse não é o propósito de Deus para a nossa vida. Essa não é a obra da nossa vida, tá bom? Que Deus o abençoe. Muito obrigado por você ter gasto esse tempo comigo. Quero agradecer a presença aqui das pessoas que estão juntos nesse momento, algumas que eu posso aqui enxergá-las. Irmã Miriam, irmã Marie, irmão Andros, irmã Débora, irmã Jéssica, Elisete, Rafael, aqui também, em casa, Janete, Adriana, Tarsila, Giovanni, quanta gente, a irmã Marley lá do Rio Grande, Cristina, Andréia, que maravilha, irmão Dalmar, que prazer, meu querido. Irmão Josmar, irmão Marcelo, querido, muito obrigado, querido, pela tua presença, seja sempre bem-vindo, se achou bom. A irmã Michele Molon também, a irmã Patrícia, Roberto Silva, pessoal lindo, maravilhoso. Eu espero de todo o meu... Presbítero Luiz Fernando, quem mais? Luana Lopes, perdoe. E a irmã Graciele, se alguns aqui não aparecem, me perdoem. Eu quero agradecer esse momento e desejar que Deus os abençoe de uma maneira poderosa, grandiosa. Se você permitir, até vou fazer uma oração para encerrar. Senhor Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, bendito e santo, que não passe um dia a mais, Senhor, nós nesta ingratidão de não podermos agradecer porque não vemos beleza, porque não vemos
descanso, não vemos alegria em nossas vidas. Perdoe se estamos com escamas na nossa vista. Perdoe, Senhor, se nós só fizemos sofrer até agora e não acreditamos. Ou então toda a nossa luta foi suportar o nosso sofrimento. Hoje nós sabemos que o Senhor nos ajuda. Hoje nós sabemos que o Senhor é o Pai presente, amoroso, querido, que não se recusa ao seu Filho. E não somos órfãos. Aqui estamos, Senhor, sob a vossa mercê, sob o vosso cuidado, pelo teu Espírito Santo. Jesus já se sacrificou e tirou a dívida de nós. Já nos perdoou e nos chamou para o novo caminho da vida e da vida em abundância e a vida eterna, o qual nós agradecemos e eu desejo que todos tenham, em nome de Cristo Jesus. Amém. Fiquem na paz do Senhor. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho. Até semana que vem, se assim desejarem também. Deus abençoe a todos.